Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Mohammed. Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre alguns assuntos importantes. Desculpa, eu estou com dor na garganta. Hoje eu não trabalho porque estou com dor na garganta e também tenho gripe e por isso não consegui ir na oficina para trabalhar porque na semana passada eu estava doente. Então, gente, o assunto de hoje é qual a diferença entre a cultura egípcia, ou em geral a cultura árabe, e a cultura ocidental. No meu vídeo eu estou falando com a maioria de pessoas do Brasil por causa de idioma. Então, neste vídeo, eu vou fazer uma comparação entre a nossa cultura e a cultura do Brasil. Então, qual a diferença entre eles? Eu, na minha opinião, acho que a cultura do Egito e a cultura do Brasil têm muitas coisas em comuns entre nós. Por exemplo, as pessoas, os brasileiros e os egípcios são engraçados, eles gostam de brincar muito, os dois gostam de falar muito, mas a grande diferença entre nós é relacionada à cultura. A cultura do Egito é mais conservador da cultura de vocês. No Egito, a maioria acredita no Islã e no Brasil, a maioria acredita no cristianismo. E a maioria das pessoas em dois países acredita no Deus. Mas a diferença entre nós é que aqui no Egito as pessoas aqui seguem mais a cultura, não é a religião. Então eu vou dizer para vocês que a maioria dos egípcios não são religiosos. Se eles acreditam no Islã ou no Deus, mas eles não são religiosos. Mas vocês no Brasil vão perceber que aqui no Egito somos mais religiosos, e seguimos mais as tradições e a religião. Mas a parte disso não é correto, não é certo, porque eu como disse para vocês que aqui no Egito a gente segue mais a cultura, as tradições. Por exemplo, aqui no Egito, ter uma namorada ou fazer sexo antes do casamento, isso não é aceitável. Mas não é aceitável porque a lei não prova isso. Por exemplo, se eu tenho uma namorada e quero ficar com ela no hotel, no Egito a gente não vai conseguir fazer isso porque é contra a lei. Mas não é por causas religiosas. Eu, por exemplo, tivesse uma casa onde eu moro sozinho, se eu posso trazer uma pessoa, uma menina e dormir com ela. Mas esse é um lugar privado. Mas a gente não pode fazer isso no hotel. Aqui no Cairo, no Egito, o homem não pode beijar e abraçar uma mulher pelas ruas. Isso não pode acontecer. Sim, eles podem se beijar nas bochechas só, mas na boca, não. Ninguém vai fazer isso. Eu já sei que isso é bem diferente daí no Brasil. Então, enfim, a nossa cultura sim, é bem diferente da sua, mas as pessoas aqui não são religiosas, a maioria. Aqui nós seguimos mais a cultura. Por exemplo, se eu ficasse um dia no Brasil, eu irei fazer coisas que eu não posso fazer aqui. Por exemplo, eu posso ter uma namorada brasileira, eu posso ficar com ela no hotel ou, por exemplo, em casa. Para mim, eu posso fazer isso. Eu já sei que é contra da nossa religião e também da cultura, mas eu pessoalmente eu posso fazer isso se eu morasse no país que aceita isso. Então, gente, muito obrigado por assistir o meu vídeo e até mais.